Olá, vocês! Estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito por nós, alunos de jornalismo da SPM São Paulo. Eu sou Luana Freitas. E eu sou Felipe Maestrello. Quando pensamos em futebol feminino, imaginamos aquele estádio vazio, mas essa não é mais realidade. A nossa entrevistada de hoje é a prova viva de que o futebol feminino é a nova bola da vez. Ela é conhecida por ser uma incentivadora do futebol das meninas, tanto que tem um canal do YouTube com cerca de 100 mil seguidores. Também debate sobre assédios, concorrência, perrengues e bolas divididas. É com grande prazer que recebemos aqui no Linkados Luana Maluf. Obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é todo meu, Luana, Muito Felipe. Obrigada, Luana. E eu gostei que no começo rolou um olá vocês, que Sim. foi ali que começou a minha história no futebol. Exatamente. Muito bem. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais futebol feminino e Luana Maluf para vocês. Luana, e de onde veio a sua paixão pelo futebol? Começou desde que eu era muito criança, na verdade, porque o meu pai, ele era muito fissurado por futebol, muito fissurado pelo Palmeiras. E quando a gente era pequeno, eu tenho um irmão mais velho, ele levava a gente aos domingos, na época ainda Palestra Itália, né? Não era o Allianz Parque que é hoje, a Arena, era muito mais simples. Então a gente almoçava, uma massa ali com meu avô, com ele, e a gente ia, pegava o metrô, ia a pé, e chegava lá naquela época, o ingresso custava 10, 15 reais. Então eu falo que eu cresci no Jardim Suspenso. Eu já gostava de jogar futebol, mas eu não sabia ainda o que era paixão de arquibancada, né? Sim. E aí um dia eu subi ali pelo Jardim Suspenso, eu não sei se vocês vão ter essa lembrança por conta da idade mesmo, porque agora tem a arena, mas você subia, você não tinha muita visão da arquibancada como um todo. Então quando você terminava de subir para chegar ali para cima na arquibancada mesmo, as bandeiras quase tocavam o céu, assim, porque a torcida organizada ficava balançando e cantando o do Palmeiras, e eu chorei a primeira vez, assim, eu olhei e falei, o que é isso que está acontecendo aqui? Eu fiquei toda arrepiada, falei, putz, eu acho que esse negócio vai me pegar de um jeito. E ali já criança comecei a jogar bola, e aí em todos os jogos pedia pro meu pai todo final de semana, vamos pro jogo do Palmeiras, vamos pro jogo do Palmeiras. Palmeiras uma lástima naquela época, né? Mas mesmo assim eu tava lá, e foi assim que começou, eu acho que é o frequentar o estádio que foi a grande questão ali para me transformar numa apaixonada por futebol. E como começou assim, você queria falar de futebol? Foi assim, quando eu estava num colégio que eles chamavam ali, que tinha uma metodologia construtivista, que na verdade eles incentivavam os alunos a criarem o tempo todo. Então a gente tinha muita liberdade de pensamento, de expressão, e bem nova ainda lá, eu acho que tinha uns 12 anos, tinha uma assembleia estudantil mesmo, só que só os meninos tinham um dia na quadra de futebol. A gente tinha uma única quadra, era pequeno, o colégio era pequeno, e a gente fez uma chapa, a gente ganhou, e o meu primeiro ato dentro da chapa foi conseguir um dia da semana só para as meninas jogarem bola, dentro da escola. Então toda sexta-feira a gente jogava futebol, e aquilo falou, quando eu olhei aquilo eu falei, putz, eu acho que eu consigo fazer mais do que isso, né, pelo futebol e não só pelas meninas. E aí, quando eu fiz 13 anos, eu criei um blog que chamava Tudo nas Quatro Linhas, e eu me achava super jornalistinha, assim, então eu sentava na frente do computador e falava sobre o Clube dos 13, sobre histórias do futebol. Só que eu era uma criança, assim, né, 13 anos, e eu escrevia muito, vários textos todos os dias, e ficou na internet por muito tempo. E aí foram me encontrando, assim, pessoas mais velhas do que eu, que já eram jornalistas, foram lendo, se interessaram, e eu comecei a entrar para esse mundo. Lá no começo eu escrevia de graça para vários sites, só pelo prazer de escrever, né? Eu gostava muito de escrever, eu gosto até hoje, na verdade, é o que eu mais gosto de fazer. E aí eu realmente falei, putz, o que eu gosto mesmo é de falar de futebol, então eu vou tentar escrever o meu futuro baseado nisso. Como o 1x0 Feminino influenciou na sua carreira? Gente, para quem não sabe, o 1x0 Feminino é um canal que a Luana tinha no YouTube, onde ela fazia análise de futebol. Aliás, vamos dar uma olhada. Olá, você! Acabou de acontecer Grêmio e Santos e o Grêmio goleou por 5-1 o time da Baixada Santista. Mas a verdade é que em 2 partidas o Grêmio fez 10 gols e isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Há um bom tempo a gente já tem dito que o Grêmio tem demonstrado um futebol bonito, que se aproximava do futebol mais bonito entre todos os clubes do Brasil, mas a gente tem que voltar um pouco no tempo pra lembrar o que aconteceu quando o Renato Gaúcho assumiu o time. Olha, o bebê ali, né? Sim. Nossa, faz tempo, lá no comecinho. Até minha voz era diferente e é muito maluco isso, né? Sim. Porque eu tive vários problemas respiratórios que, inclusive, eu arrumei para poder trabalhar na TV e tudo mais e conseguir falar um pouco melhor. Mas, quando eu olho para esse cenário, eu lembro do meu começo mesmo, porque
Ainda nova, a ESPN me encontrou e eu comecei a escrever para a ESPN. Eu tinha um blog de futebol lá. E eu escrevia bastante sobre os jogos do Palmeiras, né? Era um blog do Palmeiras, porque naquela época tinha um projeto que chamava ESPN FC. Então, vários jornalistas escreviam dos seus times. E era um projeto muito legal. É uma pena que tenha acabado, porque era uma visão realmente muito de dentro de cada clube. Porque você tinha uma visão analítica e também do lado do torcedor, porque eram jornalistas fazendo as análises, né? E eu comecei a ser chamada para os bate-bolas e para os programas da ESPN, participar com bastante frequência. Até que um dia eu olhei assim para aquele cenário e falei, eu acho que eu consigo tocar a minha carreira, eu acho que eu consigo fazer diferente. Porque o processo da televisão ali é um processo natural, tradicional, mais clássico, tudo leva um certo tempo. Eu, quando comecei ali, eu era uma menina de 19 anos, falando de futebol, analisando o jogo e sentando numa mesa com homens muito mais velhos do que eu. E o futebol, ele é um ambiente machista, né? Então, eu acho que eu optei por ir para o YouTube para tentar ter mais liberdade mesmo, para não depender de me convidarem para ir para um programa ou fazer uma análise específica baseada no que me perguntavam, e sim no que eu queria falar de fato depois que o jogo acabava. E aí acabou que o meu canal foi o primeiro canal de uma mulher analisando futebol no YouTube. E começou a dar super certo, né? Eu falava de todos os times, eu tinha zero clubismo assim, em relação ao Palmeiras. Então os vídeos iam muito entre as torcidas dos outros times. E aí eu fui crescendo. E aí o meu canal, ele virou grande na internet, né? E aí para as outras plataformas também, Instagram, enfim, Facebook na época. E aí outros canais de TV, outras plataformas, outras marcas começaram a me procurar para fazer trabalhos específicos. E aí que minha carreira começou a andar sozinha, mais ou menos. E você pretende comentar mais jogos na TV, no streaming e seguir por esse caminho? Hoje eu comento pro Prime Video, né? Sim. Então, a Copa do Brasil. E eu gosto bastante, eu pretendo continuar. Acho que eu falo que é um braço da minha carreira, né? Eu não gosto de escolher, eu só quero apresentar, eu só quero comentar. Então, na Band eu apresento, o meu programa de futebol nostálgico, que a gente fala, né? Só de lances antigos, de coisas que aconteceram no passado. No Prime Video eu comento e na internet eu tenho liberdade para fazer de fato o que eu quero, seja com passa-bola, que é um lado mais do futebol feminino, ou quando eu estou realmente só como Luana, sem a Lê comigo, que é um lado mais analítico, ou histórico, ou cultural do futebol também. Sim. E como é comentar um jogo do lado do Kleber Machado? Olha, eu vou falar para você que foi a experiência mais louca da minha vida, assim, porque viraram e falaram, você vai comentar o jogo, Palmeiras ainda, que, enfim, é o meu time, e o Kleber Machado que vai estar do seu lado. Eu falei, claro! Normal. Eu vou sentar do lado do Kleber Machado, e aí? Mas, eu cheguei lá, sentei na minha cadeirinha e tal. Olha lá, fotinho. Fofo. Ele é muito fofo, gente. Ele é muito querido mesmo. Um cara com a carreira que ele tem, a forma como ele me tratou, eu não tenho palavras. Eu sentei do lado dele, aí ele virou e falou assim, como você quer que eu te apresente? Eu falei, Kleber, como você quiser, me chama do jeito que você quiser. Aí ele falou, não, eu vi no seu Instagram que você não gosta que te chamem de influenciador e tal. Eu expliquei pra ele o motivo pelo qual me incomoda um pouco, mas ele falou, eu vou te chamar então de Luana, vou falar que você comenta, que você apresenta, vou te apresentar pras pessoas. Eu falei, tá ótimo. Logo na entrada ele já me apresentou de um jeito muito tranquilo e muito leve, e foi muito bom o jogo. Primeiro porque era o meu time. E aí é um lado que é o meu time, eu vejo todos os jogos do meu time desde que eu tenho, 5 anos de idade. Então eu tenho histórico do Palmeiras, né? Quando você comenta jogo, o mais importante, você estuda, você analisa a partida, claro, e o que o futebol te entrega naquele momento é o mais importante, mas a base do que você traz de histórico, porque você sabe como o time chegou naquela estrutura, quais são os jogadores da base, por que o jeito que o Palmeiras joga hoje em dia é esse e há um ano atrás era outro. Isso tudo te traz um embasamento para você poder argumentar quando você faz alguma análise durante o jogo. Então facilitou, porque o cenário era confortável para mim. Porque o Palmeiras jogou com muitos meninos da base, e eu acompanho muito o futebol de base do Palmeiras, então eu tinha muito para acrescentar à transmissão. Então o Kleber me chamava muito, muito, e perguntava muito a minha opinião, e ele me deu bastante moral, assim, durante a transmissão. Então foi muito bom, o resultado, assim, foi ótimo, e eu adorei trabalhar com ele, assim, foi... Mas eu fiquei nervosa no começo. Então foi todo o mérito dele de ter tirado o nervosismo de mim, assim, por toda a generosidade que ele teve comigo. E você já sofreu algum tipo de ataque ou algum tipo de preconceito por ser mulher e falar de futebol? Aliás, tem um vídeo que você fala sobre isso. Eu uma situação horrível de assédio com um jogador já. Horrível, assim.
Dele vir pra cima mesmo de mim, me agarrar, me segurar. Então, assim, eu sei como é passar por isso, como é você... E foi depois de uma entrevista que eu fiz com ele, e, tipo, dele me elogiar muito, assim. Caralho, você entende muito de futebol, que legal, é muito, muito raro, assim, conseguir levar um papo tão direto como eu tive com você, me senti muito à vontade. Pá, foi lá e tentou me agarrar. O futebol, ele tem esse lado também, que é horrível, na verdade. Então, eu sempre... O passa-bola, ele até existe porque eu acho que as mulheres que estão no jornalismo, na linha de frente, e no esporte como um todo, precisam apoiar outras mulheres. A gente se acostumou, no passado, que no futebol podia tudo. Então, no estádio, você pode falar o que você quiser, você pode tratar as pessoas da forma como você bem entende, que você não é punido por isso. E você não é, de fato. Porque hoje, estamos em 2023, e tudo o que tem acontecido com o Vinícius Júnior, que está todo mundo acompanhando, de racismo, e as pessoas não são punidas por isso. E com as mulheres é pior ainda, porque o futebol ele é um ambiente majoritariamente masculino e machista. Então, quando você chega nesse ambiente e você é mulher, muitos jogadores acham que têm o direito de fazer o que eles quiserem com você. Então, muitas jornalistas incríveis que estão na linha de frente hoje em dia, quando elas conseguiam um furo, viravam e falavam: o que ela fez para conseguir esse furo? Insinuando que ela precisou se aproximar de algum jogador de uma forma não profissional para conseguir a informação que ela trouxe porque ela conseguiu um furo. Quando essa ocasião aconteceu do assédio que eu passei ali, foi muito grave para mim. Primeiro porque era um jogador que eu admirava muito e porque ele era importante no meu time, não naquele período, né? Ele já tinha aposentado. E eu fiz a entrevista muito preparada, a entrevista foi de fato muito boa. Então, quando a entrevista acabou, eu falei: putz, que entrevista boa. E ele terminou assim, ele falou: meu, seu futuro é lindo, que legal, super preparada, você entende muito de futebol. Então, eu não esperava. Porque o que eu pedi pra ele no fim foi, tinha um jogo amistoso, todo mundo lá, eu joguei, e eu pedi pra ele autografar a camisa pro meu pai, porque meu pai era fã dele. E foi neste momento de autografar a camisa que ele falou: não, a caneta tá lá, não sei onde, até pedi pra uma amiga ir comigo, que ele tentou me agarrar. De fato, assim, ele me segurou, mesmo. E naquele dia eu falei: é isso que a gente tem que passar. Então, não importa o quanto a gente trabalhe, o quanto a gente seja profissional, no fundo sempre vai ter alguém achando que tem direito sobre a gente ou sobre o nosso corpo. E no mundo dos jogadores, como eles ganham muito dinheiro, como eles têm tudo ali muito disponível para eles, eu tô dizendo de dinheiro, de mulher, de roupa, de acesso, tudo, eles têm de fato. Não dá para falar aqui e ser hipócrita, eles têm. Eles acham que qualquer coisa que ele aponta, encosta, é de direito deles também. E agora a gente está ensinando que não é. Eles vão aprender que eles vão ter que respeitar as mulheres como eles respeitam os homens. E por que é cada vez mais necessário falar de futebol feminino? O futebol feminino ele ficou proibido durante muitos anos, né, no Brasil. Então ele é recente. Quando a gente fala de desenvolvimento do futebol feminino, é porque é um nenê que a gente está ensinando a engatinhar ainda. Quando a gente fala, quando a gente expõe, quando a gente põe na TV, quando produtores de conteúdo abordam os temas na internet, a gente tem a chance de expor o assunto para mais gente. E é mais do que expor um assunto, a gente dá a chance das pessoas terem conhecimento. Então, uma coisa é alguém falar: eu não gosto de futebol feminino, porque cresceu ouvindo que futebol feminino não é legal, que futebol feminino não é bom. Outra coisa é você coloca o jogo na TV e o clássico é super legal. Sai gol para os dois lados, o estádio está cheio, como o Corinthians sempre lota o estádio. Em final, assim, a arena do Corinthians está sempre abarrotada de gente. E aí vão olhar pela TV e vão falar: legal isso. O jogo foi legal, tinha torcida. Então, quando a gente dá voz para uma coisinha pequena, ela vai se tornando maior, cada vez maior. Então, eu acho que quem tem a possibilidade de falar, quem tem voz, precisa o tempo todo trazer o futebol feminino para ajudar na evolução. A gente tem que quebrar esse ciclo de: ai, não é legal, ai, não tem dinheiro, ai, não tem investimento. Tem. Se as marcas investirem, elas quebram um ciclo. Se a gente coloca na TV aberta, a gente quebra um ciclo. Se eu, como produtora de conteúdo na internet, falo sobre um jogo importante do futebol feminino, eu quebrei um ciclo. E a gente está disseminando a informação para as pessoas. Então, eu acho que isso é o principal, assim. A importância está em a gente repassar a informação para o maior número de pessoas que a gente conseguir. E como projetar o futebol feminino no Brasil nos próximos anos? Não existe o futebol feminino no Brasil sem investimento. Tanto que a gente pode olhar hoje quais são os clubes que estão ali na linha de frente. A gente tem clubes históricos, né? A gente tem a Ferroviária, a gente tem o Santos, as Sereias, né? Sim. Tem história.
O Palmeiras é um clube super recente com o feminino ali, né? De fato, investimento no futebol feminino é recente. Sim. E os clubes começaram a investir por causa da obrigatoriedade por conta da Libertadores no masculino, né? Então, quando a gente olha para frente, para um futuro próximo ali, eu diria nos próximos 5 anos, a gente precisa que cada vez mais a TV aberta coloque os jogos na TV. Isso é opção. Quando você compra o pacote de jogos, você escolhe colocar na sua grade para transmitir. Agora, recentemente, qual era o grande questionamento? Por que o campeonato não está sendo transmitido para o maior número de pessoas? Porque não querem. Porque tem a possibilidade. Os clubes fizeram o quê? Ah, não está na TV? A gente coloca no YouTube. Ótimo, a torcida pode acompanhar e pode saber a evolução do time. As marcas, a marca tem dinheiro para estampar a camisa do masculino, não tem? Tem dinheiro também para estampar do feminino. O dinheiro pode ser menor? Pode ser um pouco, não tem problema. A folha salarial do feminino é menor, os gastos são menores, mas tem investimento. Então, quanto mais você investir, maior vai ser o crescimento. Isso só muda se é o que eu falei anteriormente, assim, quebrar o ciclo. A gente quebra do nosso lado com a comunicação, as marcas e as empresas quebram do lado delas com o investimento. E assim a gente vai crescendo. E tá acontecendo, tá? Porque a partir disso a gente começa a investir em base e a base que fomenta o futebol daqui pra frente, né? Esse ano teremos Copa do Mundo Feminina. E quais são as expectativas para a cobertura da mídia e da imprensa brasileira? Você acha que eles vão conseguir conectar a torcida com o time feminino? A Copa do Mundo de 2019, ela quebrou completamente as barreiras ali, né? Então, a gente tinha um acesso ao futebol feminino, mas ele não estava na TV aberta. Sim. A camisa da seleção brasileira vestida por mulheres para todo mundo o tempo inteiro, mais a internet. Porque a internet que tem a capacidade de viralizar vídeo. Porque não é. Hoje em dia a gente sabe melhor do que ninguém, ainda mais nós que somos mais novos, ninguém fica na frente da TV, mas por muito tempo. Sim. Então, você está com o celular na mão o tempo todo, então o vídeo viraliza no TikTok, no Instagram ou no Twitter, e é aquilo que faz acontecer. Quando a Copa de 2019 acontece, e o Brasil tem ali um desempenho aceitável, né, ok, faz bons jogos, todo mundo olha e fala, tem alguma coisa aqui pra gente olhar? O que é essa coisa? É a seleção feminina, é o futebol feminino, com acesso para todo mundo. Então, essa proximidade fez com que os anos que seguiram, né, e claro, veio pandemia, tudo, todo mundo se interessasse um pouco mais. As torcidas pelos clubes, então, eu vou querer ver a seleção na Copa, mas eu posso ver essas jogadoras no meu clube, eu posso ir no meu time. E isso fez com que a roda girasse um pouco mais rápido. Essa Copa atual de agora, para mim, com tudo como tem sido, pós-pandemia, que as pessoas ficaram ainda mais apegadas às redes sociais, a outras plataformas que viralizaram durante esse período, é uma Copa que, assim, vai vir para arrebatar mesmo, assim, tudo. Porque vai ter muita cobertura em loco, então, de fato, muitos países vão para lá e vão cobrir de um jeito que nunca cobriram antes, e com mulheres, porque nos últimos anos as mulheres tomaram a linha de frente do jornalismo esportivo, também ganharam espaço, então a gente vai ter uma Copa feminina na visão também de mulheres. E eu acho que isso é muito importante, porque o relato é diferente, a imersão é diferente, em pautas e causas sociais também. Então a gente vai ter acesso a muita coisa. Eu acho que depois dessa Copa, e com a transmissão, com todas as equipes que vão estar lá, o futebol feminino vai dar mais um grande passo. Então acho que a cada Copa que vier é um grande passo. E os anos que seguem, ali pós-Copa, são anos que a gente colhe os frutos do que a Copa deixou, que é o interesse, que é o investimento. Porque não vale mais a marca e a empresa que chega só em ano de Copa e fala vou investir porque eu quero aparecer aqui, quero colocar minha marca durante a Copa do Mundo. Porque ninguém quer mais isso. Você vai investir na Copa, mas também vai investir durante os próximos anos. Os contratos eles têm que ser mais bem pensados para conseguir fazer o futebol feminino evoluir mesmo. E quais são os planos do Passa-Bola para essa Copa? Vocês vão cobrir? Como que vai ser? Nós vamos. Eu e a Alessandra estaremos lá. Que legal. A gente vai cobrir de motorhome, então qual que foi o nosso pensamento? A Copa é na Austrália, né? Sim. E o nosso pensamento foi o seguinte, as TVs, os jornais, as revistas, enfim, vão pra lá e vão fazer a cobertura padrão, que você vai pro treino, você cobre o treino, você traz a informação do dia a dia e do jogo pra audiência. A gente falou, isso todo mundo vai dar. O que a gente pode fazer pra quem tá em casa, ainda mais que já tá num fuso completamente diferente, que vai gerar um interesse pelo futebol feminino, pela história das pessoas que vão estar lá, das jogadoras e dos países, né, das seleções em si. E a gente falou, vamos pegar o motorhome, vamos enfiar todo mundo dentro e vamos seguir a seleção brasileira de motorhome pela Austrália. A Austrália é gigantesca.
Então, assim, o que vai ter de história, o que vai ter de torcida, pessoas que a gente vai cruzar, ponto de encontro em bar, mulheres que vão estar lá. A gente quer pegar o motorhome, dirigir, ir parando e descobrindo histórias. Porque eu acho que é isso, no fim, que conecta as pessoas com o esporte. Não é só o jogo em si. O jogo dura ali 90 minutos, às vezes mais, né? Dependendo do resultado. Mas o que importa mesmo é a história das jogadoras e das pessoas que estão lá para acompanhar. Então, a nossa função lá é realmente passar o que as pessoas têm para contar. E o que as jogadoras têm por trás das atletas também, né? Como elas são como pessoas, como a gente, no dia a dia. Então, a gente vai mostrar um lado cultural, um lado humano e também um lado esportivo, porque a gente vai cobrir os jogos em loco lá dentro. Muito legal. E vocês vão ficar só na Austrália ou vocês vão para Nova Zelândia também? A gente fez uma rota ali só Austrália, porque ficaria muito difícil deixar o motorhome, pegar um avião e ir para Nova Zelândia. E porque o Brasil, ali da forma como a gente desenhou, e espero que dê tudo certo, deve jogar só na Austrália mesmo. O que você acha do investimento que o Palmeiras fez e faz no futebol feminino? É muito importante porque o Corinthians ele é o grande exemplo de investimento de futebol feminino e não tem... Eu sou palmeirense e eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque a Cris Gambaré, ela é das mulheres mais fortes e incríveis do futebol brasileiro. E eu estou falando envolvendo homens e mulheres em funções estratégicas. O que ela fez no Corinthians é um negócio que qualquer clube tem que pegar o manual ali e falar, vou fazer igual. É importante o Palmeiras investir porque você torna o campeonato mais forte. Você ajuda o desenvolvimento como um todo, em cenário nacional, claro, mas principalmente porque você está vendo o seu rival se distanciar ali. E o Corinthians levar tudo, o feminino do Corinthians indo embora. E você vai deixar? Não. Você vai puxar, você vai igualar e tentar competir, que foi o que aconteceu no último ano. Não à toa o Palmeiras foi campeão. Para você conseguir equilibrar, disputar jogadoras, tornar o campeonato competitivo para quê? A gente volta para o ciclo que eu falei lá no começo. Um time que ganha tudo, qual é a graça do campeonato? Agora, se eu pego 3 times, 4 times competitivos e existe uma competitividade até o final, a TV tem interesse em passar. Sim. O torcedor tem interesse em assistir. Então, o clube ele tem um papel fundamental para a roda girar e para ser interessante. Então, o Palmeiras tem esse papel fundamental porque tem dinheiro para fazer isso. Então, tem que ser competitivo e tem que lidar com o futebol feminino da mesma forma que lida com o masculino. E o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, que tem investido também. O Santos está aí sempre. Mas a gente tem o Internacional, que é um exemplo com um trabalho de base incrível em solo nacional, assim, incrível. O trabalho que o Internacional faz com as meninas é maravilhoso. Que é só assim que as coisas vão crescer. Então, o Palmeiras investe agora, mas outros clubes precisam investir também. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado por ter participado. Foi uma honra te receber aqui. Eu que agradeço, a honra é minha. Afinal, vocês são o futuro do jornalismo, então eu espero que a gente se encontre muito em breve aí pelas coberturas. Muito obrigada, Luana, pela Obrigada a participação. vocês. Foi uma honra. A honra é minha. A gente acompanha você desde lá do 1x0 feminino, então é muito legal estar te entrevistando. Eu fico muito feliz. A gente já se cruzou na rua também, né? Espero que a gente se cruze no estádio. Gostaria de agradecer também a toda a equipe do Linkados e a nossa orientadora Ide Vargas. Até a próxima edição.